E agora já está aqui em nosso estúdio o Edmilson Ferreira, ele é secretário da Sendu. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. Hoje a gente vai ter bastante assunto para tratar na nossa entrevista. Certamente. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu queria começar falando sobre a construção das casas para os desabrigados ali da Zona Norte. Há uma previsão da Prefeitura Municipal de que sejam construídas aproximadamente 300 casas. É isso mesmo? Exato, é próximo disso, 390 casas, né? Com possibilidade de até 400. Nós estamos incluídos já, fomos incluídos no projeto Pro Moradia do Ministério do Governo Federal. Vamos aguardar agora um tempo, deve ser em torno de 60 dias, para que se tenha a aprovação ou reprovação, né, do Ministério. Nós aguardamos, estamos na expectativa de que o nosso projeto seja aprovado e, a partir daí, vamos já iniciar o processo de... o projeto já existe, o terreno já existe, então agora é fazer a casa. Então, atualmente nós temos quantas famílias em situação de desabrigo aqui no município? Nós temos hoje acolhidas no Cidade Solidária cerca de 770 famílias. Dessas famílias, algumas poderão até retornar para suas casas desde que estas estejam em condições de segurança. Por exemplo, o pessoal da Zona Norte, às margens das lagoas, só poderão retornar para suas moradias se tiverem em condições aquelas que estejam fora da cota de inundação. Abaixo dessa cota, a Prefeitura não permitirá o retorno porque não tem cabimento. Vai para lá, a água volta no período das chuvas, retoma a altura e vai inundar novamente essas casas. Então não faz sentido, não é? Sim, claro. O senhor pode explicar para a gente como funciona o programa Cidade Solidária, por favor? É um programa que trabalha com famílias que acolhem os necessitados, os que estão em situação vulnerável, de vulnerabilidade. A Prefeitura participa com uma contribuição, que seria um aluguel de R$300, fornece cesta básica, uma cesta por mês, o kit higiene, o kit que se chama acolhimento, que é o lençol, o colchão, a toalha, né? E o kit de limpeza, que é vassoura, sabão, água sanitária, esse material que normalmente se usa lá em casa, não? Sim, e secretário, ainda sobre a situação das famílias desabrigadas, a volta às aulas já foi decretada aqui no município, inclusive agora também o prefeito seguiu o decreto estadual em relação ao corte de ponto de professores que estavam ou que continuam em greve. Eu queria lhe perguntar se ainda existe família nas escolas aqui em Teresina e qual é o plano de remanejamento dessas famílias. As últimas famílias que estão nós temos cerca de 28 famílias que já está sendo preparada a sua remoção para um imóvel que a Prefeitura está alugando e está, nesse momento, fazendo os últimos detalhes de reforma. Não é uma reforma, reparos, né? Em alguns pontos, algumas banheiros, por exemplo, e divisórias, coisa nessa linha para que possa receber essas famílias. Muito poucas famílias, a grande parte das 770, só 28 estão nas escolas. O resto dessas famílias está abrigada no programa Cidade Solidária. E a maior parte dessas famílias são da Zona Norte ou a gente tem outras? A maior parte é da Zona Norte, a região mais afetada com o problema das enchentes. E de outras regiões também existem, né, mas bem menos, e situações de famílias que estão em condições de insegurança por desabamento, áreas de risco desta natureza, né? Secretário, um outro assunto que, inclusive, nós tivemos aí uma regulamentação recente voltada para os condomínios, para os prédios aqui da capital, é sobre o descarte irregular de lixo. E eu estava pesquisando algumas informações sobre isso e um levantamento aí aproximado de mais de 1 milhão de multas
por descarte irregular de lixo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente antes o que é o descarte irregular de lixo. Então, não tem a ver com o condomínio. Você deve estar fazendo aí cabe um reparo. Com o condomínio é a coleta seletiva. Sim. E no caso do descarte irregular, é a população que descarta o seu lixo em pontos inadequados, né? Nós temos hoje na cidade 56 contêineres, esses contêineres grandes, marrom, né, coloridos, para que a população descarte parte do seu lixo que não é o lixo doméstico. O lixo doméstico, esse nós recolhemos um dia sim, outro não, na porta da residência. Este lixo colocado nos contêineres chama transbordo. Nós recolhemos esse lixo, o contêiner fica cheio, nós vamos lá e recolhemos. A população descarta fora do contêiner, mesmo com ele ainda vazio. O cidadão descarta o lixo não dentro, mas fora. O próximo que chega não tem acesso, começa e vai numa sequência e no entorno do contêiner se espalha lixo. Fica ruim, né? Dá muito cheiro, dá animais e tem mais. Ali se joga outros tipos de lixo que não é permitido. Tem uma placa em torno nas proximidades, dizendo o que pode ser descartado. Nós temos em todas as zonas? Nós temos distribuído os 56 na cidade. E a tendência é aumentar, mas nós precisamos melhorar a eficiência deste serviço. Aí cabe, vamos dizer, educação ambiental, cabe fiscalização, aumento do nosso prefeito, doutor Pessoa, um homem muito preocupado com essa questão do meio ambiente, questão da natureza. Ele determinou a Sendu, que tem a responsabilidade por parte da limpeza urbana, que é a coleta, e o transporte e a gestão do aterro, né? A coleta do lixo domiciliar. Toda a limpeza urbana, quem conduz é a SAAD. Cada SAAD tem o seu contrato com o consórcio Teresina Ambiental. Então, nós fazemos, o prefeito determinou agora que nós ampliemos, para que a Sendu faça a ampliação do sistema de controle, monitoramento e controle do lixo zero, através do lixo zero, com câmeras de vídeo de monitoramento, aumento da quantidade fiscal, mobilidade para que eles circulem na cidade. Por quê? Nós pagamos hoje cerca de R$1,5 milhão de reais para recolher esse lixo descartado de forma irregular. A cidade inteira, a prefeitura paga isso. Com esse investimento no lixo zero, que é pequeno, é cerca de R$70 mil, nós vamos, por mês, né, nós vamos, primeiro, reduzir esse descarte, porque vai ter uma fiscalização para coibir o descarte. Vamos também aumentar a arrecadação, porque nós vamos aplicar as multas. Com esse monitoramento. Então, esse balanço de paga R$1,5 milhão e recolhe cerca de 800 a 1 milhão, nós vamos ter esse saldo positivo para a prefeitura, para os escolas da prefeitura. E nós já temos uma previsão para a implementação dessas medidas de monitoramento e de fiscalização também? Nós já estamos em movimento para a instalação das câmeras. O nosso prefeito, eu tenho conversado com ele sobre esse assunto e ele já determinou que nós, da Sendu, iniciemos esse processo de contratar nós somos 8, mais 12 fiscais para acompanhamento e monitoramento, e as câmaras entrando em movimento fica mais fácil e amplia todo o controle que nós vamos ter que fazer. Secretário, já que a gente está falando sobre descarte irregular de lixo, dessas medidas que a Prefeitura e que a Sendu tem desenvolvido, colocando inclusive locais apropriados para que a população descarte o lixo, é inevitável a gente não falar do problema da dengue. E eu queria lhe perguntar como está o andamento da força-tarefa que vem sendo desenvolvida aqui no município de combate à dengue. Pois bem, no início de final de março para início de abril, o nosso prefeito determinou, em reunião com todo o secretariado,
que nós fizéssemos e preparássemos vamos dizer, um mutirão que é chamado de força-tarefa com todos os órgãos da prefeitura que tem a ver com a limpeza urbana e com a saúde. Sim. Então entrou aí a zoonose, a Fundação Municipal de Saúde, a Sendu, as SAADs, a SEMEC que tem as escolas, a Fundação Municipal de Saúde que tem os hospitais e as UPAs, e nós entramos para a rua e para esses prédios das escolas e unidades de saúde para limpeza desses pontos. A rua e tá. Fizemos o convite, pedimos a colaboração do Exército, que veio junto, está hoje conosco, trabalhando pelos bairros, junto com o pessoal do consórcio ambiental do CTA e as SAAD. Cada SAAD disponibiliza o seu contingente da limpeza urbana para trabalhar junto com o Exército e a zoonose acompanhando com os agentes de endemias. Então, é um trabalho que é feito. E com a Secretaria de Justiça, também fizemos um entendimento e nós estamos hoje com essa parceria para a utilização do trabalho dos apenados, que são os reeducandos que estão sendo reinseridos dentro da sociedade, na sociedade, com o propósito vamos dizer, e de retornar. Eles são todos em regime semiaberto. Inclusive já começou, não foi? Já começou, nós estamos trabalhando com eles nas escolas. Os apenados estão dentro das escolas, eles não estão na rua, acompanhados pela Polícia Militar, através da Secretaria de Justiça e pela Guarda Municipal. Então, já estão trabalhando, várias escolas na Zona Norte já foram limpas, né, por esse contingente. Chegou a ser em torno de 40, fazem 2 turmas, eles atuam em 2 escolas simultaneamente, podendo ser ampliado esse contingente. Em questão de mais alguns dias nós vamos trabalhar essa situação. O programa estava previsto para o dia 20 de maio, vamos prorrogar, diria, não por tempo determinado, mas eu estou prorrogando até o dia 30 de junho. Inclusive, o seu esclarecimento é muito importante porque surgiram muitas notícias falsas em relação a esse projeto de trazer os reeducandos ali, né, os presos, para que eles façam esse tipo de limpeza nas instituições públicas. Algumas notícias falsas começaram a surgir e isso acabou criando até um certo pânico na população, mas conhecendo o projeto a fundo, existem regras muito bem estabelecidas e quem continua indo na casa da população são os agentes de endemia. E ainda sobre isso, secretário, eu queria lhe perguntar como é que está o cenário aqui no município. Existem zonas que despertam mais alerta do que outras em relação à dengue, aos focos encontrados? Sim, tem bairros mais de maior concentração, mais afetados. E nós trabalhamos segundo essa prioridade, que é fornecida pela zoonose, em cima do mapa epidemiológico. A zoonose nos fornece uma lista de bairros com prioridades. Enquanto nós estamos trabalhando em alguns deles, a zoonose e a SAAD continuam, e as SAADs, através do CTA, continuam trabalhando em outros bairros, como dizer, de mais afetados, por exemplo, porque eles estão mais práticos, eles trabalham até mais rápido. Então, eles vão para dentro desses mais complicados, não? Secretário, esses que são casos mais complicados, eles têm características em comum, esses bairros que normalmente são identificados mais focos de dengue? Sim. Assim, a população não cuida bem dessa, ou não percebe, ou não tem essa informação, alguma coisa acontece aí, que se descarta muitos vasilhames, pequenas latinhas, PET, pneus, garrafas, plantas, jarros, distribuídos lá pelo seu quintal e dentro da casa também. Os ralos, né, precisam ser limpos, precisam ser cuidados e ficar muito atento, porque o mosquito ele chega ali, ele chega, prospera e produz e dissemina a doença. Secretário, eu queria agradecer a sua participação. Nosso tempo de entrevista já está encerrando, mas foi uma entrevista bastante esclarecedora e eu espero recebê-lo de volta para a gente fazer um balanço aí dessa força-tarefa, depois de finalizada toda essa junção de forças entre as instituições aqui no município.
Tá, muito obrigado. Estou à sua disposição para qualquer momento voltar aqui. Obrigada, secretária. Agradeço bastante.